Verdade. E eu não sou as muralhas de Jacó, mas eu fico todo caidinho perto da minha esposa. Hoje à noite é a propósito do casamento. Então vamos falar um pouquinho sobre casamento. Tinha um casal que foi no teatro para assistir uma peça de Shakespeare. Chegando ali, o homem disse: 2 ingressos, por favor. Aí o rapaz da bilheteria falou: para Romeu e Julieta? Ele disse: não, é para mim e para minha esposa. Agora uma pergunta boa: se um pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Os dois, né? Vamos lá. Aí tem a galinha solteira, né? Por que a galinha estava batendo a cabeça contra a parede? Para ficar com o galo. Aí o rapaz vem pro pai da namorada, ele faz o pedido de casamento: Senhor, eu vim pedir a mão da tua filha em casamento. Aí ele pergunta: mas qual? A maior ou a menor? Aí ele diz: eu pensava que as mãos dela fossem iguais. Acabou. Valeu aí, obrigado. Eu não sou humorista, nem tento ser, mas às vezes é bom a gente começar de forma bem tranquila. Por quê? Porque relacionamentos às vezes são engraçados, né? Às vezes nós encaramos situações que nos fazem rir. Eu espero que no seu casamento, se você é casado, né? Tem alguns aqui não casados, mas que no seu casamento você tenha oportunidades para rirem juntos. Isso é maravilhoso, de poder rir juntos. E não somente isso, mas chorar juntos, antecipar juntos, orar juntos. Nós queremos hoje olhar na palavra de Deus e entender o propósito do casamento. Por que é que existe o casamento? Ontem falamos sobre o propósito da família. E, obviamente, antes de existir família completa com filhos, houve o primeiro casamento de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, o propósito do casamento, nós podemos discernir com clareza o que Deus espera do casamento. E se nós entendermos isso, acatarmos esses princípios em obediência, a verdade é que Deus vai ser glorificado em nosso casamento e em nossas famílias. Então, como começamos ontem à noite da mesma forma, o casamento foi instituído por Deus. Assim como a família, o casamento foi instituído por Deus. E diz assim em Marcos capítulo 10, versículos de 7 a 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É Deus o criador do casamento. Foi Deus que estabeleceu. Não foi uma lei humana, não foi um governo ou uma civilização que inventou o casamento. O casamento antecede toda a cultura, toda a tradição, todo o povo e toda a nação. É uma instituição divina. Uma instituição divina. O casamento não é simplesmente uma sociedade entre duas partes, onde cada um coloca as suas condições de antemão. Não, é Deus que estabelece as condições do casamento. É Deus que mostra na sua palavra de que casamento é a união entre um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa é uma aberração aos olhos de Deus. Você pode perguntar: mas pastor, e no Antigo Testamento não tem muitas histórias ali de patriarcas e outros que tinham várias esposas? Tem. Mas você não vai encontrar nenhum trecho onde Deus recomenda isso. Nenhum. Você não vai encontrar nenhum trecho onde aquilo é aprovado por Deus. Deus é tolerante, paciente até certo ponto. Mas você vai encontrar claramente nas Escrituras
começando no Jardim do Éden com a criação do primeiro homem e da primeira mulher, que a intenção original de Deus foi sempre a união entre um homem e uma mulher por toda a vida. Então, Deus estabelecendo as condições, precisamos entender que não é simplesmente porque a gente acha legal, porque a gente acha bonito, porque é tradição em nossa cultura, mas devemos entender que o casamento é algo extremamente importante para o coração de Deus, porque nós encontramos diretrizes sobre o casamento ao longo de todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não há nada o que temer com casamentos que estão estruturados na palavra de Deus e na sua perfeita vontade. Eu já conversei com casais onde há um grande pensamento de divórcio, né? Um grande conflito, grandes coisas estão acontecendo em corações. E isso sempre me entristece, porque no meu casamento, divórcio e separação nunca tem sido um pensamento em qualquer momento do nosso casamento. Quase 29 anos, eu não me lembro em nenhum momento de briga, de discussão, de pensamento diferente um do outro, em que separação ou divórcio fosse um pensamento. Nunca. Por quê? Porque eu e minha esposa, em 1994, nós decidimos, diante de Deus e muitas testemunhas, de que nós permaneceríamos casados um com o outro até que a morte nos separe. O casamento é instituído por Deus. E por ser instituído por Deus, apenas Deus pode colocar as condições. Não foi criado por governo, cultura. É Deus quem estabelece as condições, um homem, uma só mulher, e até que a morte nos separe. Agora, você talvez pense, mas qual é o alvo, né, do casamento? Na verdade, a gente pode estabelecer uma longa lista de objetivos que você pode ter com o casamento. Mas o que é que a Bíblia nos ensina a respeito do casamento? Assim como os trechos que nós já temos visto, em primeiro lugar é a glória de Deus, né? Antes de qualquer coisa, a glória de Deus é o propósito máximo, o alvo máximo de todo casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O alvo de Deus para o casamento era de que o homem não estivesse só. Ele criou essa união, porque ele criou o homem e a mulher também para precisarem de outro. Certo? Há uma condição, uma necessidade no coração de todo ser humano que é colocado lá por Deus de viver em comunidade com outras pessoas. E começou assim, a sociedade começou a partir do primeiro casamento. Então, não se preocupe, se você não é casado, se você não vai casar nenhum dia, não importa, o importante é que você viva em comunidade com outras pessoas, e se Deus lhe conceder a graça de um dia casar com alguém, entenda isso que faz parte daquilo que Deus criou, que foi bom, a necessidade por outras pessoas. Então, não é que era imperfeito, mas é que era incompleto quando Deus criou apenas um homem. Entenderam? Não é imperfeito, mas foi incompleto. Então, isso nos leva a pensar sobre o trecho onde, vez após vez, Deus disse que era bom, né? Era bom, era bom, era bom. E aqui é o primeiro lugar onde a gente vê, onde Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Certo? Não é bom. Se nós queremos viver dentro dos propósitos de Deus, precisamos entender que Ele une pessoas, porque nós precisamos uns dos outros. Se você é solteiro, você tem família, você tem pais, tem irmãos, e se não tiver por perto, e talvez nem que você tenha um relacionamento muito próximo, muito íntimo,
existe a família da igreja, a família de Deus, que pode suprir essa necessidade na sua vida por intimidade. Mas a verdade é que até solteiros precisam de pessoas, precisam de amizades, precisam de relacionamento. Nós precisamos disso. Então, a união de um homem e uma mulher em cada aspecto de suas vidas é o alvo que Deus tem, em primeiro lugar, para a união matrimonial. A união avança e coopera com os planos de Deus para a família. Ontem nós vimos diversos propósitos para a família, né? Lembrando que o máximo, o maior é a glória de Deus, mas tem muitas razões por que existe família. Família é a base de qualquer sociedade. Família é a base de uma igreja saudável. Terceiro princípio que eu quero examinar é essa natureza do casamento. O mesmo trecho ainda, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tem três coisas aqui nesse versículo que eu quero destacar, certo? O trecho diz assim, opa, deixa eu voltar aqui, não está não. Vocês vão ter que olhar nas suas Bíblias mesmo. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão o quê? Uma só carne, certo? Então, aqui no hebraico, essa palavra usada para uma só carne é a mesma palavra usada para Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, no Shema, onde lemos: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É uma unidade que não tem como se separar. Quando a gente pensa sobre Deus ser um, entendemos que há três pessoas dentro dessa unidade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um só Deus. E assim também no casamento é uma unidade. Uma só carne, quer dizer, muitos aspectos do relacionamento devem estar unido. Essa palavra único se refere que não há outra pessoa, não há maneira de se quebrar, é um vínculo que é estabelecido por Deus. E por ser estabelecido por Deus, deve durar por toda a eternidade. Quero falar um pouquinho sobre um triângulo amoroso, mas esse triângulo amoroso é o único que é bíblico, viu? Primeiro, o amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. É um triângulo porque há três partes e há uma unidade perfeita. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas cada um é Deus e há uma unidade perfeita. E há outro triângulo que eu quero focar, que é marido, esposa e Deus. É uma ilustração que a gente usa em aconselhamento prenupcial, mas também aconselhamento com casais passando por dificuldades. É a ideia de que o marido e a esposa, segundo os propósitos de Deus, devem não somente viver em relacionamento um com o outro, mas também com Deus. Certo? Então imagine aí o marido e a esposa se relacionando com Deus como parte desse relacionamento. O que acontece no relacionamento que está crescendo espiritualmente, onde cada um está cada vez mais buscando a Deus e se aproximando dessa meta espiritual, o que acontece é que quando o marido se aproxima de Deus e a esposa se aproxima de Deus, essa distância entre os dois vai ficar menor. Onde há pensamentos diferentes espirituais, especialmente jovens que pensam em um dia se casar, entendam que se casar com um descrente é a pior coisa que você pode fazer para o seu futuro, certo? Não existe tal namoro evangelístico para você alcançar uma pessoa perdida. Não, porque na base do relacionamento está a fé.
E quando essa base é diferente, não há como construir um relacionamento saudável. Porque à medida que um se aproxima de Deus, o outro está longe. E essa intimidade jamais vai crescer, a não ser que os dois estejam crescendo rumo a um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, a gente ouve muito sobre triângulo amoroso, mas é outra coisa, né? Isso aqui é o único verdadeiro que, de fato, é bíblico. Então, a natureza do casamento, como é que é essa unidade? Bom, tem vários aspectos, vamos pensar sobre eles. União ou unidade intelectual. Não quer dizer que o marido e a esposa têm que ter o mesmo QI, não, viu, gente? Isso aí dificilmente vai acontecer. Não é que um tem que ser igual em todos os aspectos ao outro, em seus pensamentos. Não, mas é uma união de pensamento em que vocês conversam, em que os alvos e objetivos da família estão unidos e essa interação é de extrema importância. Um dos grandes problemas em relacionamentos é o problema de comunicação. E entender essa união intelectual quer dizer que é necessário se abrir. Entenderam, homens? É necessário conversar. É necessário entender a mente um do outro. Eu ouvi certa vez que um homem ele encontrou um livro com tudo que se tinha para entender sobre a mente da mulher. O livro é enorme assim, aí quando ele abriu todas as folhas em branco. Não dá para entender a mente da mulher, é a ideia, viu? Uma piadinha meio chata, mas a ideia é essa. Dá sim, isso é uma desculpa que as pessoas usam. A mente da mulher é muito complicado, muito difícil. Não, bobagem. Conversando, a gente se entende, a gente se conhece intelectualmente. Também temos união social. União social. Ontem eu falei da tristeza em que um ou outro não gosta de ficar em casa, né? Porque é contenda, é dificuldade em casa. Então, às vezes um vai sair com os amigos e o outro fica em casa. Ou os dois saem com amigos e nunca se encontram. Eu sempre digo que a minha agenda social é minha esposa que coordena. Eu tento não marcar nada que não esteja conversado entre nós. Mas o que eu quero sugerir com união social é que a vida é vivida de forma juntos. Vocês têm amigos em comum, vocês fazem atividades juntos, vocês continuam namorando, mesmo depois de muitos anos juntos. Então é uma união social. Também existe a união emocional. Não é que os dois têm que reagir sempre da mesma forma, não. Nós temos nosso próprio perfil, Deus nos criou diferente um do outro, mas união emocional quer dizer que há uma ligação muito mais profunda do que simplesmente uma união intelectual, onde nós buscamos entender os desejos e as preocupações e os anseios, onde nós buscamos entender por que o outro se irrita com uma coisa que para nós não é grande coisa. Isso é união emocional. União espiritual. Não é spiritual não, isso é em inglês, viu? Não corrigiu porque eu tenho dicionário em inglês aí também. União espiritual, união espiritual. E aqui é onde nós vamos trabalhar bastante amanhã à noite, a ideia de formação espiritual dentro do lar, discipulado em casa, crescimento espiritual juntos, palavra de Deus sendo lida, oração acontecendo com regularidade. E essa união espiritual, meus queridos, vai trazer uma unidade indescritível para o seu casamento. Eu garanto isso. É impossível os dois buscarem os valores de Deus, obedecerem os princípios da palavra quanto ao casamento e não terem sucesso no casamento. Impossível isso. Então, quinto é união física, né? Onde muitas pessoas focam nesse lado físico, na atração física. Tem gente que diz, não precisa ter atração física, não. Eu acho bobagem isso. Eu
me senti atraído por minha esposa quando nós tínhamos 14, 15 anos de idade. Houve uma atração. Primeira vez que eu vi ela, eu achava ela a menina mais bonita do mundo. Né? Ainda acho. Nada mudou quanto a isso. Mas a união física é essa ideia de uma só carne, o relacionamento sexual que pertence apenas à união matrimonial. Em Hebreus nós vamos ler que nós precisamos preservar puro o leito matrimonial. Quer dizer o quê? Isso não pertence a nenhum outro relacionamento. O único lugar onde existe relação sexual que agrada a Deus é dentro da família, é dentro do casamento. Então, união física, meus queridos, depois de 29 anos, eu ainda estou extremamente atraído por minha esposa. E eu acho que é igual, da mesma forma, mesmo eu sendo um pouquinho mais gordo do que era, um pouquinho mais velho, embranquecido, ainda nós amamos um ao outro profundamente e vai por aí. O fundamento do casamento, Gente, eu estou conversando sobre todas essas coisas para chegar no propósito do casamento, que é a glória de Deus, certo? Mas nós precisamos entender por que existe o casamento, o que é o fundamento do casamento. De uma forma muito simples, podemos dizer que a base ou o fundamento do casamento é um compromisso com uma aliança mútua e não com amor sentimental. Certo? É um compromisso com a aliança mútua e não o amor sentimental. Agora você pode perguntar, mas você não sente nada? Sim, eu sinto. Ainda há atração emocional e física depois de muitos anos, mas o casamento não se baseia nisso. Quer saber por quê? Porque tem dia que você vai acordar, olhar para o outro e você não vai gostar da cara do outro, por alguma razão ou outra. Às vezes vai ser uma palavra ríspida que o outro vai falar. E se a gente depender de amor sentimental, todo casamento em algum momento vai acabar. Certo? Porque é impossível manter em cada instante da vida um sentimento emocional. Nós não vivemos pelas emoções. As emoções fazem parte da nossa existência, com certeza, mas o que nos une dentro do casamento é um compromisso de amar um ao outro a despeito dos sentimentos. Certo? Quando nós éramos recém-casados, eu me lembro uma vez, a gente teve uma discussão boba, não sei nem o que era. Eu não sabia, a gente estava aprendendo ainda a discutir corretamente. Eu, na minha família, a gente, quando discutia, a voz ficava um pouquinho mais alta, né? A gente, não é que gritava, nunca cheguei a gritar, mas a minha voz ficava mais intensa, a minha adrenalina, eu querendo ali aquela discussão mais intensa. E a minha esposa sempre foi muito mais calma. Na família dela nunca houve isso. Foi sempre um negócio muito controlado, muito calmo. E uma das primeiras discussões que nós tivemos quando éramos recém-casados, eu me lembro que eu fiquei frustradíssimo. Porque ela falou, vamos conversar depois? E eu, não, vamos resolver agora. Não, agora. Eu fiquei tão irritado que eu saí, bati a porta do apartamento, peguei o carro e fui esfriar a cabeça um pouquinho. Graças a Deus, a minha esposa estava lá quando eu voltei. E fui aprendendo com o passar do tempo que não é o sentimento emocional que vai segurar esse casamento intacto. É um compromisso que nós temos com Deus e um com o outro. Então, amor. Eis aqui o grande dilema. Amor é sentimento ou amor é ação? O mundo nos diz que amor é sentimento. Eu sinto amor por você. Estou apaixonado por você. A gente tem essa linguagem. Mas, meus queridos, se você olhar nas Escrituras, há pouca menção de sentimento e muita menção de ação. Certo? Você ama como?
Como é que Deus amou o mundo? Ele deu, ele entregou, ação. Como é que Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, né? A maior demonstração do amor de Deus é o dar, é o entregar. E se Deus e Jesus é o exemplo perfeito em que nós devemos nos mirar, nós podemos chegar à conclusão de que o amor bíblico, o amor verdadeiro, não é sentimento, mas é ação. Quer dizer o quê? Se eu estiver estressado ou irritado com algo com minha esposa, eu vou continuar a amá-la e me comprometer a servi-la a despeito daquilo que eu estou sentindo. E sabe o que acontece, meu querido? Se você tivesse essa dedicação, esse compromisso, de repente você vai começar a ver que o seu estresse, sua irritação vai desvanecer. É verdade. Porque é impossível você guardar amargura quando você está demonstrando amor verdadeiro. Quando você está servindo e se humilhando, o que é extremamente necessário. Se você quer saber como deve ser o amor no casamento, olhe para 1 Coríntios 13. Quase sempre é lido nos casamentos, mas ali nós temos uma descrição clara do apóstolo Paulo sobre amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda ressentimento. E você sabe que aquilo ali não está escrito para casamento, mas tem uma aplicação para casamento, certamente. Que é um amor verdadeiro que pode ser vivido e experimentado na comunidade cristã, que é a igreja, mas se ambos, marido e esposa, são crentes, aquilo ali deve fazer parte do seu casamento e da sua família também, porque o amor verdadeiro está baseado em quem Deus é e naquilo que Ele fez por nós. Não é sentimento. O mundo coloca muita ênfase em amor erótico, em romanticismo, em atração física. Quando a palavra de Deus coloca muita ênfase em colocar de lado os seus próprios interesses, se humilhar, procurar os interesses do próximo, amar verdadeiramente como Deus nos amou. Quando as pessoas dependem de sentimentos, quando acontecem problemas de convivência, quando acontece algum maltrato ali dentro do relacionamento, alguma falha de caráter do cônjuge, o surgimento de alguém mais interessante, muitos chegam à conclusão de que o amor acabou. E então o casamento também acaba. Meu querido, o amor verdadeiro nunca acaba, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13. O amor verdadeiro dura, permanece. Às vezes as crianças entendem o que é o amor melhor do que nós, né? Algumas crianças foram perguntadas sobre o que é o amor verdadeiro. Uma criança disse: amor é quando minha mãe faz um cafezinho para o meu pai, mas primeiro ela toma um gole para ver se o sabor está bom. É uma maneira muito simples. Outro disse: amor é quando meu pai está suado e fedendo, feito porco, e mamãe ainda diz que ele é mais bonito do que Mel Gibson. Mel Gibson já é velho, né? Já tem 70 e poucos anos, devia ser alguém mais novo, né? Outra criança observou o amor é quando a minha avó ficou com artrite nas pernas e não pôde mais fazer as unhas. Então meu avô fazia. Gente, isso é amor. São gestos simples no dia a dia. Mas isso não acontece por acaso, não acontece porque você acorda toda manhã feliz da vida com o seu cônjuge, dizendo: hoje eu vou amar verdadeiramente. Não acontece porque você se humilha diante de Deus e você diz: eu vou amar o meu cônjuge, mesmo com todos os defeitos que tem. Você pode afirmar que o seu cônjuge tem defeitos? Sim, vocês que são casados? Dá um ok aí para mim. Seu cônjuge tem defeitos? Com certeza.
Eu mais do que todos. Eu entendo muito bem as palavras de Paulo, sou o principal dos pecadores. Puxa, a minha esposa é paciente demais, demais mesmo. Então, o amor verdadeiro, não um amor passageiro, não sentimentos. E segundo, é um compromisso. A Bíblia fala sobre aliança, né? A Bíblia tem muitas alianças que Deus estabelece com seres humanos. Mas essa aliança entre homem e mulher não é um contrato condicional, certo? Não é um contrato que diz, eu vou amar, eu vou me manter casado enquanto o meu marido for magro, bonito, rico. Não. Uma aliança é dizer, eu vou ficar casado com meu marido, mesmo quando ele está gordo, mesmo quando ele está velho, mesmo quando ele quase não consegue jogar esporte. Eu estou falando sobre mim, viu, gente? Se vocês entenderam aí. Isso é amor verdadeiro e compromisso, é aliança, é um pacto, certo? Nós vivemos uma cultura hoje em que o casamento é descartável. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem alguns lugares onde você pode fazer o divórcio no drive-thru? Não é mentira. Existem alguns lugares nos Estados Unidos que você vai no drive-thru, você sai de lá com a documentação assinada e o divórcio acabou. Acabou o casamento. Mas nós estamos vivendo numa cultura em que isso cada vez mais é real. O casamento é um compromisso condicional e rapidamente acaba. Por quê? Porque não está baseado em aliança, está baseado em contrato. Então esse conceito errado de que diz acabou o amor, acabou o casamento, não. Isso não existe. Os cônjuges devem obedecer a Deus e amar-se um ao outro, porque este é o mandamento que Deus nos dá. Deixa eu ver aqui com vocês Colossenses capítulo 3, juntos. Abrem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. E ainda vamos chegar naquele trecho favorito de todo mundo em Efésios capítulo 5, né? Colossenses capítulo 3. Estou chegando lá. Minha Bíblia é nova aqui, está com as folhas grudando. Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Eita, aí é pesado, hein? Não tratar a esposa com amargura. Eu já tratei minha esposa com amargura, eu confesso hoje para vocês. Aí tem gente que diz, então a gente vê o mandamento que o marido deve amar a esposa, mas a esposa só tem que se submeter? Não, também tem um trecho em Tito capítulo 2, que diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, certo? O amor é entre os dois, o respeito mútuo, o compromisso com essa aliança. O verdadeiro amor, que apenas vem de Deus, nós só podemos amar verdadeiramente como Deus nos amou, porque Ele nos amou primeiro. E com esse entendimento, nós começamos a crescer em nosso conhecimento da palavra e do amor verdadeiro que Deus nos dá, e nós procuramos agradar o próximo, nós procuramos negar-nos a nós mesmos, muitas vezes, a suportar, a perdoar. E a verdade é que quando há esse conceito dentro do casamento, o amor aflora, cresce, se torna estável e até cria sentimentos positivos um com o outro. Esse tipo de amor não anula o amor romântico, mas esse amor é o que santifica, embeleza e faz o casamento se tornar durável. Deixa eu falar uma coisa aqui, o casamento é o que sustenta o amor
e não o contrário. O casamento é o que sustenta o amor e não o contrário. Não é porque você sabe amar que o casamento vai se manter. Não, se é por aí você vai perder. Mas um compromisso com essa aliança feita com Deus é o que vai sustentar o amor. Estou perdendo a hora aqui. Ainda tem tempo. Glória a Deus. Casamento é sagrado. Quem aqui concorda comigo que o casamento é sagrado? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Voltem para Mateus capítulo 19. Ali Jesus vai recitar, ou ele vai citar Gênesis capítulo 2. Mateus 19, versículo 6. Quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, ouça sua resposta. Assim, eles já não são dois, o que é o pensamento da cultura, né? Eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Então vamos pensar um pouquinho sobre algumas partes desse trecho. Primeiro, o vínculo matrimonial é fortíssimo, certo? Uma só carne. Para separar o meu braço do meu corpo é algo fácil? Bom, se tiver uma peixeira bem afiada, talvez, né? Mas, no geral, você não vai arrancar um braço só puxando, né? Por quê? Porque eu sou um pedaço de carne e músculo, né? Não vamos esquecer o músculo, na verdade. Mas uma só carne, o pensamento da cultura ao redor de que você tem que amar a si mesmo, você tem que buscar os seus próprios interesses, você tem que buscar os seus próprios sonhos. Meu querido, dentro do casamento não há o seu sonho e meu sonho, há o nosso sonho. Não há a sua conta bancária e a minha conta bancária, há a nossa conta bancária. Não há os seus amigos e os meus amigos. Deu para entender? Uma só carne é algo que não pode ser separado, é fortíssimo. Fortíssimo, é um vínculo estabelecido por Deus, formado por Deus. O que Deus uniu, certo? O que Deus uniu. Quem é que acha que Deus é quem une o casal em matrimônio? Amém, a palavra é que diz, né? O vínculo é formado por Deus. O que Deus uniu, o que é que diz a próxima frase? Ninguém separe. O vínculo é indissolúvel. O vínculo é indissolúvel. Aí você fala, mas peraí, não diz também ali em Mateus que por causa da dureza do coração Deus permitiu o divórcio? Sim, mas não diz que é a vontade de Deus. Diz que Deus permite por causa da dureza do coração. Mas o plano de Deus, o alvo de Deus para o casamento é que dure por toda a vida. Isso é o que glorifica a Deus. Divórcio não glorifica a Deus. Agora, eu quero ter muito cuidado, meus queridos, porque eu já estive em casos de aconselhamento onde eu disse, vai ter que ser divórcio. Eita, pastor, mas o senhor falou isso? Falei. Porque onde há adultério e traição repetida que nunca acaba, que só piora com o passar do tempo e nunca há arrependimento verdadeiro, aí sim. Aí sim. Mas não é o objetivo. Não é a coisa melhor que se possa fazer. Isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é esse relacionamento mútuo formado por uma unidade divina. É um vínculo que deve ser indissolúvel. Aqui em nosso meio, com certeza temos algumas pessoas que já foram divorciadas, né? E quer dizer que você não pode mais viver para a glória de Deus? Não, não é o que eu disse, certo? O que eu disse é que o casamento que glorifica a Deus não deve terminar em divórcio. O casamento que glorifica a Deus é aquele que
vai permanecer até que a morte separe. Então vamos lá aos trechos favoritos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vocês podem até olhar nas paredes, que esse trecho está em alguns cartazes aí, Efésios capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre o lar cristão, tanto no capítulo 5 quanto na primeira parte do capítulo 6. Capítulo 6 vai ser amanhã, viu? A maneira como a gente cria os filhos, como é esse relacionamento entre pai e filho. Mas em Efésios capítulo 5, começando com o versículo 21, tem muitas bíblias que colocam o versículo 21 no parágrafo anterior, mas na verdade, a ideia formada aqui é de que essa sujeição uns pelos outros, essa submissão mútua dentro da igreja, é algo que vai estabelecer aquilo que Paulo vai falar depois sobre a família, tá certo? Então, Efésios 5, 21, que diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, é uma exortação para toda a igreja. Nós devemos nos submeter, nos sujeitar um ao outro. Não quer dizer que tem pessoas que podem ser ditadores em nossas vidas e ser manda-chuva, não. O que quer dizer é que há essa humildade de nos submetermos a amar um ao outro, a buscar o interesse do próximo antes do nosso próprio. Baseado nisso, a partir do versículo 22, diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Agora lembrem-se, isso não é uma coisa negativa, porque Paulo acabou de falar no versículo anterior que todos nós devemos fazer isso uns com os outros. Certo? Então vamos tirar das nossas mentes de que isso aqui menospreza a mulher, de que não valoriza quem a mulher é. Isso é bobagem. Deus valoriza a mulher tanto quanto o homem. Ambos foram criados à imagem de Deus, para a sua glória. Mas o que significa é que dentro da relação matrimonial há papéis diferentes. Hoje estamos vivendo coisas ridículas na cultura em que querem igualar tudo. Querem igualar tudo. Ideologia de gênero é uma coisa que está acabando com a visão de Deus quanto ao ser humano, ser criado como homem e como mulher na imagem de Deus. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Uma das perguntas que eu já vi aí é o problema que o feminismo tem criado para o casamento cristão. Mas a pergunta também tinha assim, e o machismo também não contribui da mesma forma para o problema? Com certeza. Então, me ouçam, não dou valor a nenhum homem que é machista e que trata sua esposa menos do que ela merece. Eu não valorizo nenhum homem que menospreza a sua esposa, certo? E rebaixa ela, que se acha o dono do pedaço e que ela é simplesmente alguém que está ali a seu mercê. Isso é um absurdo que, infelizmente, é uma realidade para muitos ao nosso redor. Que isso não seja verdade em nossa igreja. Meus queridos, sabe como eu sei que nós não devemos ser machistas? Porque o trecho continua. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao próprio marido. Escutem o versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida. Ele morreu por ela. Meu querido, se você é machista, você desagrada a Deus profundamente. Você precisa colocar sua vida à disposição da sua esposa. Você deve se humilhar e amar a sua esposa e dar o que ela precisa de você. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. Porque o trecho continua.
dizendo assim: para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Espera aí. Agora nós estamos falando sobre Jesus purificando a igreja ou nós estamos falando sobre o marido purificando a esposa? Sim. Ambas as coisas. O marido foi colocado como autoridade do lar para dirigir os afazeres da família no sentido espiritual, físico, emocional. O marido, como cabeça, ele se espelha em Cristo, que amou a igreja, se ofereceu por ela, serviu ela. Lembra-se que Jesus também disse que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido? Lembra disso? Homens, lembra disso? Você serve sua esposa ou você usa ela como um tapete para você passar por cima? Eu já ouvi cada bobagem de crente dizendo: homem não deve lavar louça, homem não deve fazer isso. Bobagem, meu irmão. Lava a louça, troque a fralda do seu filho, se envolva nas atividades da família, sirva, ame como Cristo amou. Mas amanhã à noite nós vamos tratar do assunto primordial em tudo isso, que o marido é o líder espiritual do lar. Ele deve ser o líder espiritual do lar. Eu não vou tocar em tudo isso porque eu não quero tirar o conteúdo de amanhã à noite. Mas, meus queridos, você talvez está aqui hoje à noite dizendo: mas meu marido não é um líder espiritual do meu lar. E agora, como é que eu faço? Você mesmo tem que abrir a palavra, orar com seus filhos e fazer o possível enquanto ele não é. Mas ore por ele. Ore por ele, peça a Deus: Senhor, abra os olhos do meu marido, abra o coração do meu marido, para que ele entenda a sua responsabilidade de conduzir essa família de acordo com os teus propósitos. Mas enquanto isso não aconteça, se você é uma esposa numa condição dessa, guie a sua família, leia a palavra com seus filhos, faça o que é necessário, enquanto ele não assume sua responsabilidade. Muitos problemas no casamento são simplesmente causados pela falta de conhecimento do papel de cada cônjuge. O que aconteceu no Jardim do Éden, meus queridos, com a queda, com o pecado, é que houve uma reversão de atitudes, certo? O homem foi criado primeiro, a gente vê isso, e por ter sido criado primeiro, tinha uma certa autoridade, uma certa liderança que deveria exercer. Não porque a mulher era menos importante, novamente, ela também foi criada à imagem de Deus, mas porque Deus estabelece papéis. Se você vai numa empresa, nem todo mundo é o presidente da empresa, é impossível. Nem todo mundo é funcionário que trabalha no caixa. Gente, nós precisamos de pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. E é isso como Deus fez no casamento. Mas quando a gente inverte isso, o que é que acontece? Ali em Gênesis, a gente começa a ver a mulher sendo tentada pela serpente. E cadê o marido? O trecho diz que quando ela comeu, ele estava ali do lado. Vê na sua Bíblia. Tem gente que pensa: não, ele estava ali longe, ela estava sozinha. Houve essa tentação? Não. Ele não assumiu a sua responsabilidade espiritual naquele momento. A Bíblia vai dizer que é pelo pecado de Adão que o pecado passa para todas as pessoas. Não é pelo pecado da mulher. Mas assim que houve essa queda e ambos pecaram, o que é que aconteceu? Conflito. A gente começa a ver a partir dali, crescendo no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, conflitos dentro do lar. Seus primeiros 2 filhos tiveram um conflito sério, um matou o outro. Aquilo foi uma bola de neve que foi mostrando ao ser humano que ele precisava de um salvador para libertar. Mas isso aí já é outra parte da história. Então vamos lá. O marido, o pai, ele é o líder do lar. Meus queridos, isso não significa que ele é melhor. Não. Mas significa que ele é responsável. Novamente, o erro aí de soletração. Direção espiritual. Sustento financeiro. Mas espera aí. E se ele não ganha o suficiente, a esposa precisa trabalhar. Deixa eu dizer aqui, não é o ideal. Não é o ideal. Mas também não quer dizer que é pecado. Me ouviram? Não é o ideal.
Eu creio que o ideal é que, se o marido tiver condições de ganhar pão para a família inteira, a esposa deve ficar em casa para cuidar dos filhos e para nutrir o lar. E, meus queridos, isso não é porque eu sou machista. Isso é porque foi assim que Deus nos criou. Proteção, segurança, meus queridos, o homem deve proteger, certo? O homem deve estar atento a onde a sua esposa, onde seus filhos andam, e ele deve estar sempre procurando proteger, não apenas de perigos físicos, mas também de perigos espirituais. Esposa, mãe, a Bíblia nos mostra que ela é auxiliadora. Deus deu a mulher ao homem para lhe ser uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda, certo? Alguém que trabalha junto. Não é que trabalha sendo menosprezada, abaixo, mas é cooperando um com o outro. No cuidado do lar. Tito capítulo 2, se você quiser entender isso um pouco melhor, leia Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. Nós pregamos sobre isso no ano passado na igreja, mas ali há ordens muito claras sobre como as mulheres devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, a cuidarem de sua própria casa. Mas isso quer dizer que ela tem que fazer tudo? Não, o marido está ali, apoio, vai trabalhar junto, sim. Você recebeu visita em casa e a pia está cheia de louça suja? Marido, chega lá e lava a louça junto. Manda ela deitar e você mesmo faça. Não quer dizer que você menospreza ela e não serve ela. Significa que um dos papéis primordiais que Deus deu à esposa e à mãe é esse cuidado, esse carinho com os filhos, esse cuidado pelo lar. A minha esposa tem um cuidado com o lar que eu jamais poderia ter, sem brincadeira. Se fosse por mim, eu viveria com roupa suja jogada no chão. Eu sou um porco mesmo, em alguns sentidos, viu? A minha esposa, ela me ajudou muito ao longo dos anos, mas ainda assim tem algumas coisinhas que eu preciso melhorar. Meu amigo. Ó, quando a gente se casou, a minha esposa, ela disse, sabe o que? Eu vou lavar toda a roupa. Vou lavar toda a roupa. Mas eu não vou guardar a sua roupa. Um homem já sabe onde eu estou querendo chegar, né? Ela disse, eu vou dobrar a sua roupa, eu vou deixar em cima da cama ou num certo lugar, e você guarda. Beleza, estamos juntos, Andréia. Primeira vez que ela lavou roupa, ela colocou lá em cima da cama. Eu imagino que eu arranquei o cobertor e a roupa provavelmente foi cair no chão. Eu nem pensei duas vezes. Aí ela provavelmente mencionou, eu não me lembro se isso criou discussão ou não, mas, meus queridos, se você for lá em casa hoje, entrar no meu quarto, você vai ver lá uma pilha de roupa que ela lavou, dobrou, bonitinho. Mas vocês acreditam que faz anos e anos e anos que ela não fala uma sequer palavra? Ela continua lavando minha roupa, suja, encardida. Ela dobra minha roupa e eu nem sempre faço o que eu deveria. Por quê? Porque ela está me servindo, ela está fazendo aquilo que o marido, por si mesmo. Vocês que são homens solteiros, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Como é ruim ser homem solteiro, a gente não sabe cuidar das coisas. Vamos lá. Deixa eu terminar. 8 coisas, eita, é muita coisa, né, pastor? É muita coisa. Deixa eu compartilhar com vocês 8 chaves para ter um casamento saudável. E talvez você poderia até dar uma nota para você mesmo, de 0 a 10. Como é que você está no desempenho dessa chave, tá bom? Não peça para o seu cônjuge fazer isso não, você mesmo faz, tá bom? Se o outro fizer, com certeza vai ser nota lá embaixo. Vamos lá. Orem juntos. Não estou apontando meu dedo para ninguém, não estou dizendo nada. A minha esposa sempre foi muito melhor nesse aspecto do que eu, o que é triste, porque eu devo ser o líder espiritual do meu lar. Mas, meus queridos, a oração como casal, como família, é primordial. Você fala, mas eu trabalho, estou fora de casa 3 dias por semana. Beleza. Nos outros 4, ore juntos. Né? Não use a desculpa. Na verdade, não, vamos ser melhor ainda.
Hoje nós temos um negocinho chamado o celular. Um computador extremamente potente em nossas mãos que nos deixa ligado, conectado com quem nós amamos, quando nós quisermos. Você está na estrada? Abra lá o celular, faça uma videochamada, orem juntos, leiam a palavra juntos. Não usem desculpas para dizer que estão ocupados demais. Foque na sua mudança e não primeiro na mudança do outro. Se você se casa pensando que você vai mudar ou corrigir os erros do outro, você está extremamente enganado. Você vai se frustrar, isso não vai acontecer. Foque na sua mudança, no seu coração, na sua atitude, e você vai descobrir que isso vai afetar o seu cônjuge de uma forma positiva. Mas comece com você. Siga o mandamento de Jesus. Não repare o cisco no olho do seu próximo quando você tem uma trave no seu olho. Né? Corrija o que você tem que corrigir. Arrependa-se. Confesse o seu pecado. Foque na sua mudança primeiro. Dedique-se ao casamento. Casamento é a sua maior prioridade dentro do lar. Maior do que o seu relacionamento com seus filhos. Um dia, os seus filhos vão crescer e vão embora. E aí? Você sabe que a maioria dos divórcios hoje em dia acontece quando os filhos saem de casa? Quer saber por quê? Porque a vida girou em torno dos filhos. E aí, quando os filhos vão embora, o marido e a esposa olham um para o outro e nem se conhecem. E aí, como é que fica? Trabalhe primeiro o seu relacionamento. Dedique-se ao seu casamento. E uma dedicação, meu querido. Não é uma coisa que vai acontecer aleatoriamente, não. Vai ser preciso disciplina, suor. Qualquer coisa que você trabalha para ganhar na vida, que tem valor, você tem que investir. Você tem que suar, você tem que chorar, você tem que lutar por aquilo que é importante. Faça isso com o seu casamento. E, gente, vocês que são jovens, solteiros, por favor, deem ouvidos a isso para que um dia vocês também vivam isso. Certo? Perdoe. Quantas vezes? Infinitamente. A gente gosta muito de chegar no 70 vezes 7, né? Mas Jesus estava usando o que se chama de hipérbole. Um exagero para dizer, nunca pare de perdoar. Andréia, com certeza, já lavou minha roupa mais de 490 vezes e eu não guardei. Ela me perdoou todas essas vezes. Continua me perdoando. E eu ainda tenho muito que aprender. Mas perdoe. Meu querido, se a pessoa falar uma coisa que lhe magoe, perdoe. Humilhe-se, perdoe, perdoe, perdoe. Assim como Cristo nos perdoou. Sirva o seu cônjuge, certo? Não é a mulher que serve o homem apenas. O homem é chamado para servir a sua esposa. Sirva de coração. Sirva com humildade. Não fique resmungando quando ela lhe pede para fazer uma coisa. Né? Faça de boa vontade, com o coração alegre. Fale com amor e respeito. Fale com amor e respeito. Converse abertamente e regularmente. Como eu já disse algumas vezes, a comunicação é uma das maiores áreas de dificuldade em casamentos. Por quê? Porque pecado, né? Simples. Porque nós somos pecadores. A gente nem sempre fala o que deve, e às vezes não fala o que nós devemos. Ou às vezes nós falamos o que nós devemos e é aquela velha história de Paulo, né? A gente faz o que não quer e a gente não faz o que quer. Mas a gente faz isso no casamento também. Converse. Converse, mesmo se for uma conversa difícil, né? Mesmo se for uma coisa que está lhe magoando, está lhe deixando entristecido, converse. Não jogue a coisa embaixo, jogue a poeira embaixo do tapete.
Lida com aquilo que precisa ser lidado. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Converse. Abra o jogo, abra o seu coração. E não se esqueça do romance. Eu não sou naturalmente romântico. Acho que nenhum homem é. Certo? Mas, meu querido, esforça-se. Se você estiver no mercadinho e você vê ali um buquê de rosas, compre as rosas. Leve para sua esposa e diz para ela, estava pensando em você quando eu estava ali comprando as verduras. Por que não? Manda mensagem para ela, diz, eu estou com saudades, mesmo que faz 2 horas que você viu ela. Não se esqueça do romance. Cantares de Salomão, um trecho que muita gente gosta de evitar, né? Porque tem muita coisa sensual de casamento. Mas escutem essas palavras. Parece um casal que gosta de namorar, né? Venha, meu amado, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. É poesia. Gente, pensa que a Bíblia não tem romance? Com certeza tem. Você tem que trabalhar, marido, para conquistar sua esposa regularmente. Se esforce, mostre que você ama ela, mostre que você se interessa por ela, que você pensa nela. É isso, gente. Muita coisa, né? Muita coisa. A gente podia pregar o ano inteiro sobre casamento, porque eu nem toquei no assunto. Lembre-se desse princípio. Comprometa-se com a glória de Deus no seu lar, no seu casamento. Crie o hábito de leitura bíblica e oração no lar. Falei isso ontem à noite. Faça isso. Se vocês não têm filhos ainda, gente, vocês não têm desculpa nenhuma para orar juntos e ler a palavra juntos. Façam um devocional juntos. Façam um estudo aprofundado da palavra juntos. Estude a palavra. Gente, eu estou colocando os mesmos pontos de ontem, se vocês perceberam, porque tem a ver com ambos os relacionamentos dentro do lar. Estude a palavra para saber como ser um melhor marido, uma melhor esposa. Lembre-se que Deus é o criador da família, Ele é o criador do casamento. Sendo assim, apenas Deus tem o direito de nos dizer por que ela existe. E é isso. Que os nossos casamentos glorifiquem a Deus, não simplesmente para nós sentirmos alguma coisa ou termos alguma felicidade passageira, mas que nós possamos viver esses princípios para que o mundo veja o que é amor verdadeiro. Porque o retrato ali que nós encontramos em Efésios capítulo 5, meus queridos, é um retrato do Evangelho. O casamento que vive os propósitos de Deus, vive verdadeiramente o amor, é um retrato do Evangelho para o mundo que não sabe amar, não sabe servir, não sabe dar de si mesmo. E se você olhar para esses trechos e disser, eu vou assumir um compromisso sério com todas essas coisas, nem que seja começando com uma coisa esta semana. Uma coisa. Comece em algum lugar. Não deixe essas coisas passar, porque daqui a um mês você vai se esquecer de tudo isso. Faça um compromisso. Essa semana eu vou fazer uma coisa. Semana que vem eu acrescento mais uma. E vai acrescentando. E de repente a sua esposa ou seu marido vai olhar para você e vai dizer, eu não te conheço. Você é uma pessoa nova. Por quê? Não é você. É a graça e o amor de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo amor de Cristo que se deu por nós, que se ofereceu para pagar pela culpa do nosso pecado. Pai, obrigado porque é apenas porque o Senhor nos ama que nós podemos amar. Nos ensine, ó Deus, a amar profundamente, a amar
dentro dos nossos lares, amar nossas esposas, amar nossos maridos, a amar e a servir. Pai, que nós possamos olhar para o próximo e dizer: você foi criado à imagem de Deus, você tem valor. Pai, que haja dedicação, que haja compromisso nas famílias da nossa igreja. E que isso, ó Deus, repercute e que isso possa passar a afetar as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares. Pai, que eles possam ver os nossos casamentos como retratos vivos do Evangelho, do amor de Cristo. Pai, eu peço por aqueles que estão aqui hoje à noite, onde há casamento em apuros. Talvez um ou outro cônjuge não te conhece como Salvador, Pai. E a família está em causa, o casamento, Pai, está quebrado. Ó Deus, nós clamamos a Ti por restauração. Nós clamamos a Ti por quebrantamento. Ó Deus, que os cônjuges se rendam a Jesus Cristo. Ó Deus, nós clamamos por salvação nos lares. Clamamos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado por meio de casamentos saudáveis, que estão edificados sobre a Tua palavra. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, amém.